Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana continuamos com a parte 2 da nossa reconfiguração parlamentar e falaremos da reconfiguração parlamentar à esquerda. Mas primeiro, os meus convidados. À minha esquerda tem Tomás Marcos, membro da Coordenadora Nacional dos Jovens e da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. À minha direita tem Francisco Ribeiro, coordenador da JS Benfica, Carnide e São Domingos e membro da CPN. E à minha frente e ao centro, Paulo Moacho, membro do Grupo de Contacto do LIVRE. Muito obrigado a todos, desde já, por cá estarem connosco neste programa. Paulo, vamos começar contigo. Eu vou fazer aqui uma pergunta que é um bocadinho geral para todos. Eu pedia que em 3, 4 minutos me dissessem o que é que distingue, no teu caso em particular, o LIVRE dos restantes partidos que estão aqui representados hoje. Desculpa, só antes de começar a tua resposta, a fazer o aviso que nós tentámos contactar um representante do PAN, mas infelizmente não conseguimos fazer as nossas comunicações a tempo e por isso é que ele não está presente no nosso debate de hoje. E por isso eu peço imensa desculpa aos nossos ouvintes, não foi mesmo por nenhum critério editorial. Paulo. Bem, boa noite e obrigado pelo convite. O LIVRE tem-se sempre identificado como um partido no meio da esquerda. O que significa que nós entendemos que estamos num espaço ideológico que não está ainda ocupado em Portugal. Nós identificamos como esquerda verde europeísta e, portanto, temos uma vertente ecologista desde a nossa fundação, bastante marcada naquilo que é a identidade do LIVRE. Também a vertente europeísta, ou seja, entendermos que o projeto de construção europeia, o projeto da União Europeia, é um projeto que tem as suas virtudes, tem também os seus problemas e, portanto, por isso também temos uma proposta bastante ambiciosa de refundação democrática da União Europeia, mas ao contrário de outros partidos à nossa esquerda, sempre nos demarcámos entendendo que não deveríamos enverdar nem pelo euroceticismo, nem pelo euroconformismo. Para além disso, também entendemos que o LIVRE tem uma grande diferença na forma de fazer política, portanto uma política mais aberta à cidadania. Os candidatos do LIVRE são escolhidos por primárias abertas. Qualquer pessoa que se reveja naquilo que são os princípios do LIVRE e nas suas propostas pode candidatar-se sem ter que passar pelo crivo de nenhuma direção. O funcionamento do LIVRE também pretendemos que seja muito mais aberto daquilo que são os partidos tradicionais e os partidos que já estão no Parlamento, desde a elaboração dos nossos programas, que são feitos de forma colaborativa por todos os membros e apoiantes, até às reuniões dos órgãos abertas ao público, etc. Entendemos que temos aqui também uma prática política que nos distingue daquilo que são os outros partidos e que também traz uma mais-valia ao debate em Portugal. Obrigado, Paulo. Tomás, vamos passar para ti. O que é que, na tua opinião, distingue o Bloco de Esquerda dos restantes partidos que estão aqui representados hoje? Pronto, boa noite. Antes de mais, agradecer pelo convite. Eu, em relação ao LIVRE, acho que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Posso apontar algumas diferenças, como o Paulo apresentou. Acho que a principal diferença, e que se tem notado mais, apesar de não ser uma diferença de base, tem sido na postura do LIVRE em relação à União Europeia, em relação ao projeto europeu. Nós, criticando, não sendo um partido eurocético, como o PC às vezes o é, apresentamos uma crítica às vezes mais pesada em relação àquilo que é o projeto europeu. Uma refundação da Europa neste momento não chega dentro dos moldes da própria União Europeia, e acho que é um nível de base, um nível de programa, essa é a nossa maior diferença, porque somos a observar os programas para as legislativas, observamos que em coisas tão importantes como a revisão da lei na nacionalidade, ou na atenção que ambos os partidos dão à necessidade de levar a cabo uma transição energética para salvar o planeta, estamos muito mais próximos. Em relação ao PS, as diferenças são maiores e são diferenças de base. O PS é neste momento um partido social-liberal, acho que estamos de acordo nisso, um bocado nessa onda, enquanto nós, e à semelhança do LIVRE, somos um partido à esquerda, e isso vê-se nos programas eleitorais, viu-se naquilo que o PS fez agora. O PS escolheu não começar a legislatura por não negociar à esquerda, e acho que isso deixou bem claras
as diferenças entre os partidos. Mas acho que... Isso vai ser um dos tópicos que nós vamos falar dessa negociação ou não. Então, Francisco, passo-te então agora a questão: o que é que diferencia o PS dos restantes partidos? E já agora, se queres responder a esta provocação de se o PS é ou não ainda um partido à esquerda. Claro que continuo a achar o PS um partido à esquerda. Acho que é possível que se confunda às vezes a ideia de que nós, ao escutarmos e atendermos também e vermos a necessidade que existe na economia de um sistema privado, e o facto de o fazermos muitas vezes até em moldes, em fóruns abertos, públicos, e que são conhecidos, pode ter levado à confusão de que somos um país, um partido que defende uma economia liberal e desregulada, que acho que tem os seus representantes no Parlamento, mas não é certamente o PS. O PS defende, e por isso mesmo é que estou neste partido, uma economia que deve ser regulada em medida e deve beneficiar todos na sociedade e ter em especial atenção àqueles que são mais desfavorecidos. Por outro lado, isto é também uma linha diferenciadora dos partidos que estão à nossa esquerda, mas também há algumas outras. Sinto que, apesar de não acreditarmos na ilusão de que o projeto europeu é perfeito, somos mais europeístas do que os partidos, se calhar, que estão aqui representados, e à nossa esquerda no geral. Somos um partido também, e porque foi aqui apontado, em que existem muitas opiniões plurais, mas acima de tudo somos um partido de soluções que se preocupa não só porque somos um partido do governo, mas também porque somos um partido altamente representado e preocupa-se em criar propostas que sejam possíveis de execuir, tanto na economia como em termos sociais, e que possam ser passadas no Parlamento, e tendo essa preocupação em mente, muitas vezes acaba por obrigar o nosso programa eleitoral a distinguir-se de outros. Ok, obrigado. Eu estou a ver então que uma das discussões que vamos ter aqui em cima da mesa são os diferentes gradientes de mais União Europeia ou menos União Europeia. Estou a ver que será um bocadinho por aí que a nossa conversa de hoje vai passar. Paulo, vou fazer aqui uma pergunta muito direta. A Joacine tem sido inquestionavelmente uma das grandes revelações desta reformulação parlamentar, tem sido uma das figuras mais faladas nas últimas semanas, ela e o André Ventura, por motivos drasticamente diferentes um do outro. Vamos muito rapidamente, assim de rajada, responder às grandes questões que têm sido colocadas perante o livro. São várias, e vou-te pedir que sejas muito sucinto em relação a isto, porque temos muito que falar. Primeiro, questão do assessor e das saias no Parlamento. Com que olhos é que tu vês essa situação e a polémica toda que foi levantada à volta disto? Isto foi um ato político? Foi só uma manifestação individual da escolha dele? Como é que tu vês essa situação? Segundo, a petição que tem sido feita para a destituição da Joacine por causa da sua tomada de posse, no pós-eleições, em que ela aparece com a bandeira da Guiné-Bissau, e isso tem causado uma data de excitação na internet. Gostava de saber também quais são as tuas opiniões sobre o assunto. A questão da gaguez tem sido um dos tópicos inquestionáveis que tem sido colocado em relação à possibilidade da Joacine de ser capaz ou não de executar o seu trabalho enquanto deputada. Gostava também que te pronunciasses um bocadinho sobre este assunto. E por fim, uma das notícias que tivemos esta última semana foi que, se as eleições legislativas fossem feitas agora, ou num futuro muito próximo, o LIVRE duplicava a sua representação e a sua base eleitoral. Assim, um bocadinho de rajada, consegues-me dar as tuas visões sobre estes assuntos? Bem, vou tentar, porque algumas são bastante complexas. Sobre a questão da saia do Rafael Esteves Martins, obviamente foi as duas coisas, não é? Obviamente foi uma escolha pessoal, portanto foi uma escolha pessoal do Rafael naquele dia levar saia. É algo que ele próprio já disse, que de vez em quando gosta de usar saia, portanto decidiu que naquele dia era obviamente indicado fazê-lo. E portanto nós aqui também não temos nada aqui a comentar, e eu pessoalmente também não tenho nada a comentar sobre isso, que é uma escolha de indumentária pessoal. Obviamente também tem uma parte política e uma parte pública, não é? Não foi à toa que ele escolheu fazer aquele statement. Eu não percebo muito bem as críticas das pessoas que criticam o ter escolhido a tomada de posse para fazer um statement político, porque parece-me que a Assembleia da República é precisamente o sítio ideal para se fazer um statement político.
Quer dizer, acho que a E o saia era bastante statement- conservadora e bastante adequada ao evento em Também questão. acho que sim. Portanto, O statement em particular era sobre uma forma diferente que o livro terá de fazer política, ou era sobre a necessidade de certos grupos estarem mais representados na Assembleia? é sobre as duas coisas. Por um lado, mostrar que efetivamente o livro pretende fazer política de maneira diferente, pretende também representar grupos que não têm estado representados na Assembleia da República e, portanto, foi esse também, é essa também a leitura política que se pode fazer dessa questão. Relativamente à questão da petição, parece-me que esta petição é o exemplo mais claro para quem tivesse dúvidas de que existe bastante racismo em Portugal. Há uma deputada, há uma cidadã portuguesa que é eleita e porque alguém viu uma bandeira da Guiné numa celebração, entendem que isso a desqualifica de exercer o seu mandato e o mandato que o povo português lhe deu. Por outro lado, nós vemos constantemente os portugueses em geral a celebrar os feitos dos imigrantes lá fora e, quer dizer, quantas vezes nós não vemos políticos em França ou políticos nos Estados Unidos, só para dar alguns exemplos, em que têm a bandeira de Portugal no seu gabinete quando são eleitos por outros países e por outros cidadãos de outros países. Portanto, parece-me que aqui é simplesmente nós aceitarmos que alguém pode sentir-se simultaneamente guineense e portuguesa, que é precisamente aquilo que está aqui em causa. A Joacine foi eleita para o Parlamento Português, vai trabalhar para os portugueses, mas ela não deixa de ser guineense, não deixa de ter nascido na Guiné, não deixa de ter orgulho das suas origens e parece-me que é perfeitamente legítimo que o faça e que o tenha. Quanto à questão da gaguez, que também já tem feito correr muita tinta, em primeiro lugar, eu acho que em geral, as pessoas e o público têm uma visão do trabalho parlamentar que é um bocadinho inquinada por aquilo que aparece nos jornais e nas televisões, não é? Nós achamos que o trabalho parlamentar é simplesmente estar no hemiciclo todos os dias a falar e a discursar. Não é de todo isso é uma pequena parte apenas daquilo que é o trabalho parlamentar. Há muito trabalho que é feito nas comissões de apresentação de propostas e que, obviamente, não é tão visível e, portanto, aí também as pessoas não sentem tanto... não sentiram tanto esta questão da gaguez. Obviamente a Joacine já era gaga antes de quando se candidatou, sempre o assumiu claramente. Aliás, até foi posta na posição ridícula de ter que provar que efetivamente, ou pedirem-lhe que provasse que efetivamente era gaga durante a campanha eleitoral, que também só mostra um bocadinho aquilo que foi a mudança do tipo de campanha eleitoral que tem sido feita em Portugal e a entrada das fake news em força na campanha eleitoral. Parece-me que será, por um lado, uma necessidade de todos nós nos habituarmos a esperar um bocadinho para ouvir, porque a mensagem está lá, ela completa o raciocínio, completa a frase, portanto é simplesmente uma questão de termos um bocadinho de paciência para nos ouvirmos uns aos outros e não simplesmente aquela questão de esperar que a pessoa que está a falar se cale para nós podermos falar, que é isso que gera muita ansiedade nas pessoas que estão a ouvir alguém gaguejar. Quer dizer, e as ideias estarão lá e, portanto, acho que isso será uma questão que daqui a uns tempos já ninguém achará estranho. Obviamente também há aqui uma fase de habituação que vai ser necessária. Há várias situações em que a Joacine consegue fazer intervenções em que praticamente não gagueja. Quer dizer, é uma condição um bocadinho incontrolável e, portanto, não tenho dúvidas que isso não será um problema a longo prazo. Por último, sobre as sondagens, foi só uma sondagem ainda, obviamente, sondagens a crescer, nós ficamos contentes, mas quer dizer, não nos parece que haja ainda sequer uma tendência para nos pronunciarmos sobre isso. Será talvez um resultado do facto de ter-se falado pouco mais do que esta questão nos últimos tempos e obviamente isso acaba um bocadinho por dominar a percepção pública das coisas, mas em todo caso não achamos que nenhum destes casos vá prejudicar o livro no futuro. Muito obrigado. Vamos passar então agora aqui para uma questão que é quer para o BE, quer para o PS, para saber a vossa opinião aqui sobre um assunto. Uma das grandes revelações que nós tivemos depois das eleições foi
o aviso, se bem que esta situação ainda está a ser discutida, que a geringonça estava morta, não é? O José Soeiro do Bloco de Esquerda veio dizê-lo no seu artigo no Expresso, que a geringonça tinha acabado. A 14 de outubro do mês passado, o PS e o BR reuniram-se numa reunião que acabou por não acontecer, a fim de discutirem qual é que seria o futuro da coligação que estava entre mãos, sendo que o PS procurava discutir o programa de governo numa tentativa de manter a geringonça como estava, enquanto o Bloco de Esquerda procurava discutir orçamentos e as novas critérios orçamentais, dando uma mensagem de que é um governo minoritário que pode ou não funcionar com o Bloco de Esquerda. Em que pés é que estão as relações entre o PS e o Bloco? Vamos ver um reviver da geringonça como tem funcionado até agora? Porque é que acham que vai haver aqui uma discrepância muito grande entre os dois partidos? E já agora, como é que cada um dos partidos tenciona colaborar com as novas forças que estão presentes, nomeadamente o LIVRE e um PAN reforçado? Vamos começar contigo, Francisco. Bem, na perspectiva do PS, acho que tem sido claro, até nas intervenções do secretário-geral, e mesmo no sentido daquilo que eu disse anteriormente sobre o PS, nós somos um partido de governo e plural, e que em muitas coisas se revê proximamente, e de novo, sendo todos partidos de esquerda aqui, é importante também reforçar que nós temos mais em comum do que aquilo que nos afasta, e o Partido Socialista tem sempre, não só valoriza todos os contributos que teve na anterior geringonça, que permitiram uma governação que julgo que concordaremos todos aqui, por muito que se calhar alguns dos meus colegas aqui presentes tenham a apontar, trouxe mais de bom do que qualquer apontamento que se possa dizer. Subimos rendimentos, tivemos a oportunidade de melhorar as condições daqueles que estavam mais desfavorecidos, subimos o salário mínimo, criamos passe e uma verdadeira vivência de comunidade e mais próxima em lugares mais distantes, e por isso mesmo julgo que outra legislatura que se posicionasse nestes moldes, e agora até com a inclusão de novos contributos, teria tudo para ser novamente bem sucedida, como se costuma dizer, não é? Em equipa vencedora não se mexe. E tu achas não é? que o António Costa vai tentar forçar essa solução, ou é cada um para o seu lado e vamos procurando acordos pontuais? Não julgo que o António Costa seja pessoa de forçar ninguém a fazer nada, e além disso não acho que os partidos que estão representados na Assembleia se deixem forçar a nada. Não, seria uma tentativa a Dom Quixote, não é? Bater contra o moinho. Eles serão ou não convencidos pela força dos nossos argumentos e a nossa capacidade de criar consenso e escutar os seus anseios e responder-lhes. E de novo, isso é algo em que o Partido Socialista tem alguma experiência a fazer, não é? E portanto tenho a certeza que correrá pelo melhor, e claro que seria uma solução que olharíamos com bons olhos. Então, na tua opinião, a relação PS-Bloco está no pé de procurar acordos futuros, não é? Se calhar não na mesma estrutura que a geringonça teve até agora, mas procurar um caminho de futuro. Sim, a ideia será sempre procurar um caminho futuro, até porque quanto mais não seja para se governar, precisa-se de maioria na Assembleia, e nós revemos-nos muito mais, de novo, temos muito mais em comum com aqueles que estão à nossa esquerda muitas vezes do que aqueles que estão à nossa direita, e vemos aí um caminho profícuo de trabalho para ambos. Tomás, faço a ti então também a mesma pergunta. Parece que o Bloco de Esquerda, ou pelo que temos estado a perceber, já anunciou o final da geringonça, e agora o seu caminho será procurar só estes acordos a nível orçamental e não propriamente estabelecer um programa de governo. Isto vem um bocadinho em contraste com aquilo que tinha sido a postura do Bloco de Esquerda há algum tempo atrás, nomeadamente no seu Conselho Nacional, em que até se falava possivelmente de começarem a ocupar cargos ministeriais. Como é que tu vês que o Bloco se vai colocar agora no futuro? Vai ser uma fonte de facilidade para o governo do PS, ou vai começar a meter os pés ao chão para não dar muito mais terreno eleitoral? Certo, então começando por responder à tua pergunta, a geringonça como nós a conhecíamos e como a conhecemos até agora, de facto está morta, se quisermos usar as palavras que o José Soeiro utilizou. O PS optou por matar a geringonça como a conhecíamos, e passa a palavra matar, no início destas rondas negociais de que tu referiste. Nós fizemos a nossa campanha, e isso está a bater nos debates, nas entrevistas da Catarina, mostrando-nos disponíveis para oferecer um acordo
a longo prazo, portanto, um acordo de legislatura há 4 anos, porque sabíamos que era muito mais fácil governar, era muito melhor para o país conseguir uma estabilidade a 4 anos do que negociar orçamento a orçamento, lei a lei. Reunimos em outubro, não me lembro do dia, e apresentámos um caderno de encargos ao Partido Socialista, que é público. A Catarina fez uma conferência de imprensa a seguir, onde pedíamos para reverter para tirar a troika do Código Laboral e começar a negociar a partir daí. O, o PS, depois de reunir com os patrões, no dia a seguir, depois de reunir com a Confederação Patronal, disse que não, disse que não íamos repetir este acordo há 4 anos, e o que nós dissemos é que reiteramos que estamos disponíveis para negociar, porque foi por isso que fomos eleitos, para já no próximo orçamento dar o nosso contributo. Isto é o fim de um caminho que o PS, depois do Congresso em Alcobaça, de uma espécie de uma guinagem à direita. O fim da última legislatura ficou marcado pelos episódios da Lei de Base da Saúde, onde o PS, depois de um projeto provisório, decidiu voltar para trás, ou pela última alteração ao Código Laboral que o PS fez, 2, 3 meses de acabar a legislatura, que é uma alteração no Código Laboral, não é uma alteração à esquerda, é o alargamento do prazo experimental, é uma alteração ao Código Laboral à direita. O PS achou por bem, e isso ficou também patente no debate do programa de governo, quando primeiro António Costa e depois, não me lembro se Augusto Santos Silva, entram com as contas de, para este governo cair, para este governo não ir para a frente, o Bloco de Esquerda tem de se aliar a toda a direita, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE têm de se aliar à sua direita. Não me parece que seja o tom correto para iniciar um processo de negociação, mas claro que nós cá estamos e com o apoio dos partidos à esquerda, do LIVRE, do PC, para alcançar um acordo capaz de criar a tal estabilidade. E a estabilidade é a estabilidade da vida das pessoas, é continuar com a reposição de rendimentos, com o investimento público e etc. Cá estamos para isso, mas claro que temos pena que não tenha sido possível alcançar um acordo há 4 anos, mas foram escolhas do Partido Socialista. Nós vamos continuar, eu ia saltar para ti, Paulo, para continuar com questões livres, mas vamos seguir agora esta linha que foi aqui colocada. Já agora dou-te também a chance de pronunciar um bocadinho sobre este assunto. Como é que tu, com que olhos, visto de fora, é que tu achas que as negociações do PS e do BE estão, e que papel poderá o LIVRE ter numa próxima possível geringonça ou numa governação à esquerda? Bom, o LIVRE, uma das críticas que o LIVRE sempre fez à geringonça e ao modo de funcionamento da geringonça foi o facto dela, ou seja, ser uma geringonça apenas de gabinetes, digamos assim. Ou seja, nós tínhamos o Partido Socialista que reunia com o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista reunia com o PCP, o Partido Socialista reunia com o PEV. Nem PEV e PCP reuniam em conjunto. Portanto, o funcionamento também depois era sempre numa constante tensão. Obviamente, a aritmética parlamentar impunha que fosse sempre necessário a aprovação do Bloco de Esquerda e do PCP, mas isto claramente esta situação não é repetível e também não foi repetida neste novo quadro parlamentar. Aquilo que nós propusemos inicialmente era que deveria haver um acordo entre toda a esquerda. Portanto, independentemente depois das contas aritméticas, deveria haver um acordo entre desde o PS até ao Bloco de Esquerda, passando pelo PEV, PCP e pelo LIVRE, precisamente com esta visão que nem sequer é uma visão a 4 anos. Aquilo que nós precisamos é de uma visão a 10 anos, a 20 anos, a 50 anos, provavelmente. Obviamente não houve esta vontade, desde logo. Obviamente aqui o principal culpado é o Partido Socialista, que não teve esta vontade e que muito rapidamente disse que não estava disponível para celebrar acordos. O PCP também. O PCP também disse claramente que não estava disponível para voltar a celebrar acordos. E, portanto, nós aquilo que obviamente isto deixa o país também numa situação muito mais instável. Claramente para o Partido Socialista é preferível, porque pode ir jogando e tem um bocadinho essa expectativa de poder ir jogando com várias aritméticas, ora fazendo maiorias com o Bloco, ora com o PCP, ora até eventualmente com o PSD. Mas isto não é bom para o país, porque aquilo que nós vamos ter é uma navegação à vista que não vai dar estabilidade ao país e que não vai conseguir fazer políticas de fundo e as tais reformas que se falam, mas no sentido que elas são efetivamente necessárias. E portanto nós achamos que o LIVRE aqui é crítico também desta opção do Partido Socialista.
Obrigado, Paulo. Francisco, uma das preocupações que tem sido e um dos pontos que têm sido levantados várias vezes aqui no decorrer desta discussão tem sido esta possibilidade do PS fazer uma aproximação à direita, nomeadamente ao PSD, que ele próprio se coloca na presente conjuntura não como direita, mas como centro-esquerda. Tu vês como uma possibilidade esta confluência entre o PS e o PSD com o propósito de procurar uma governação mais estável, assim abdicando o projeto mais à esquerda? Primeiro que tudo, eu gostava só de dizer que, embora tenha aqui sido dito que nós nos colocamos numa postura de negociá-lo, que seria descortês, na realidade eu acho é que partir para uma negociação com uma exigência logo, ainda por cima uma exigência que não era pequena, acerca de uma proposta que é muito relevante na vida das pessoas e que afeta muito a nossa população, e que quando se recebe uma resposta... Qual é que é essa proposta já agora? A questão que foi falada pelo nosso colega do Bloco de Esquerda, da legislação laboral. E em que o BE chegou à mesa de negociações e disse para haver um acordo escrito há um X caderno de encargos. E o que o Partido Socialista respondeu foi: certo, então nós não conseguimos trabalhar dessa maneira. Há aqui uma série de questões que não são as prioridades políticas ou que não achamos que devem ser as prioridades políticas e, portanto, preferimos trabalhar, já que há essa hipótese, e havia abertura e foi demonstrada abertura nesse sentido, já que há essa hipótese, preferimos trabalhar com uma solução passo a passo. E continua a haver exatamente isso, mas é sempre diferente quando do outro lado se chega à mesa de negociações já com um caderno de encargos altamente formulado e firme e sem margem negocial. Isso não é uma negociação, não é uma exigência. E avançando para a pergunta que me fizeste, eu em particular não espero, por vários motivos. Acho que é justo reconhecer que o PSD do Rui Rio não seria o mesmo PSD do Passos Coelho. Isso acho que é algo evidente. Por outro lado, no que toca quer ao partido em si, o partido em si e os militantes e mesmo as questões de pluralidade ideológica, parece-me, e à medida que as gerações vão formando e tudo isso, cada vez me parece um partido mais firmemente enraizado na esquerda, embora moderado sempre, e com capacidade de escutar toda a sociedade, incluindo os privados, incluindo os patrões, incluindo todo o resto da sociedade, que não são só os trabalhadores ou as minorias, etc. Embora se mostre um partido capaz de escutar toda a sociedade civil, está firmemente enraizado na esquerda e, portanto, teria sempre como prioridade negociar com a esquerda quanto isso seja possível. E, portanto, e da perspectiva que é dada pelos vários dirigentes, não me parece um resultado provável. É assim, mesmo. Na realidade, também, por outro lado, acho que há cerca de 5 anos, quase 5 anos, 4, não, estamos em novembro, portanto 4, ninguém esperaria se calhar que o nosso secretário-geral, o António Costa, fizesse uma maioria à esquerda no Parlamento. E, portanto, isto, prognósticos no fim do jogo, como se costuma dizer, mas não era algo que eu esperaria e tomaria com muita surpresa caso fosse a linha de tomada. Precisamente nesse caminho que estavas a dizer, tu não achas que estrategicamente pode ser benéfico para o PS procurar uma aproximação à direita a fim de se desligar desta imagem de estar só próximo da esquerda, só no sentido em que o PS tradicionalmente sempre fez coligações com os vários partidos, desde o CDS, PSD e agora à esquerda. Esta ideia, esta linha ideológica que segue com António Costa e depois seguirá em princípio com Pedro Nunes Santos, não sei enquanto futuro líder ou não, mas pelo menos enquanto continuador ideológico, não é também uma linhagem que agrada a todos, não é? Temos o Francisco Assis, tem sido muito crítico desta situação. Achas que António Costa poderá procurar ligar-se ao PSD para não ficar preso ou typecasted como o homem que procura só coligações à esquerda? Ou achas que isto é uma benesse para ele? Acho que, e se me perguntas em termos estratégicos, seria danoso em termos estratégicos.
Acho que o partido e todos os partidos até envolvidos na geringonça tiveram muitos ganhos reputacionais, e embora às vezes não expresse eleitoralmente, até porque há uma diluição, mas essa diluição de votos não é necessariamente causada pela geringonça. Também há causas de outros partidos que surgiram, que tiveram representação parlamentar, quer à esquerda, quer à direita, porque cada vez mais, e isto se calhar é resultado de uma queixa que não vinha a ser respondida há algum tempo, que tenho a certeza que todos aqui à volta da mesa ouviram, era que os partidos não se distinguiam. Cada vez mais se distinguem firmemente em termos ideológicos, quer o Partido Socialista, quer as diferentes direitas que surgem, quer os diferentes partidos à esquerda que têm surgido. E isso implica também uma diluição eleitoral, naturalmente. Mas acho que todos os que estiveram na esquerda e saindo da crise tiveram ganhos verdadeiros, se não eleitorais, pelo menos reputacionais, em relação mesmo à defesa da pátria, à defesa da nação e à defesa do Estado e da população. Todos eles ganharam com isso, todos os veem como que não fizeram aquilo que se calhar seria politicamente ou estrategicamente mais interessante para eles, mas aquilo que era que a situação do momento os obrigava. E nesse sentido acho que estrategicamente seria pouco inteligente, e não vejo no António Costa uma pessoa pouco inteligente, escolher coligar-se à direita. Julgo que seria uma medida não provável de todo. Um erro estratégico. Sim. Né? Tomás, vou pegar um bocadinho no que ele disse. Paulo, eu já te dou a palavra, prometo. Uma das questões que o Francisco acabou de levantar era o ponto que eu ia discutir aqui contigo, que é o Bloco de Esquerda perde cerca de 50 mil votos nas últimas legislativas, o PCP perde cerca de 113 mil. Como o Francisco disse, e com alguma razão, isto não é um resultado obrigatoriamente direto da geringonça, mas em parte também o é. Não sei se esperava. Minha questão no geral é: achas que vai haver aqui uma mudança de postura do Bloco de Esquerda numa procura de ser mais combativo a fim de recuperar estes 50 mil votos? Estes 50 mil votos foram de certa forma canalizados mais pelo PS ou pelo LIVRE. Como é que o BE vai se posicionar para recuperar esse eleitorado que perdeu? Okay. Então, só respondendo ao Francisco, a nossa exigência, o nosso caderno de encargos é o nosso programa eleitoral, porque é o que é sufragado, é o que vai a votos, e era só responder a essa parte. Em relação aos resultados, nós, como o Francisco disse agora, nós em 2015 respondemos quase a uma emergência nacional, se assim quisermos chamar. O resultado das eleições de 2015 diziam: há uma maioria de portugueses que quer um governo que não o da PAFO, que não o da coligação PSD-CDS. Há uma maioria de esquerda no Parlamento e, bem, os 4 partidos souberam gerir os resultados eleitorais e responder aos portugueses que vinham de uma crise profunda, económica, social, e dar esperança a um país que estava de certa forma moribundo, um país que é afetado por uma austeridade duríssima, por uma coligação que depois veio a concluir era mais troiquista do que a troika, que foi mais longe do que a troika em muita coisa. E o que nós fizemos em 2015 foi responder a esta necessidade, e fizemos sabendo que podíamos pagar o resultado, podíamos pagar o preço deste acordo. Nós sabíamos, o PC sabia que o PS conseguiria aproveitar melhor eleitoralmente a geringonça que os outros partidos. É natural que assim o seja, era o partido maior, era o partido do governo, e apesar de tudo aquilo conseguimos fazer bem, do PCP e do Bloco de Esquerda terem, na minha opinião, a maior parte foram os responsáveis por muitas coisas boas que conseguimos fazer. O PS conseguir hegemonizar os bons resultados e a boa imagem da geringonça. É natural que assim seja, porque era o partido maior. E o que nós fizemos foi deixar isto de lado, deixar este taticismo de lado e responder aos portugueses. Nós podemos olhar para o resultado do Bloco de diferentes perspectivas. Nós temos que compreender: o Bloco é um partido recente, é um partido que não com uma implementação territorial diferente dos outros partidos, pelo menos do PS e do PCP, e o que nós conseguimos aqui foi estabilizar um resultado, que é algo que, se pensarmos em 2009, o Bloco partiu para eleições sem saber exatamente que resultado teria. Havia quem diziam que o Bloco... em que o PS também tinha uma estratégia mesmo de vazar o Bloco de Esquerda. Lembramos todos das discussões do Louçã com o Sócrates, etc. E
haviam pessoas que diziam que o Bloco de Esquerda tinha um eleitorado fixo de 5% e o que vinha para cima e para baixo eram flutuações. Nós provámos e conseguimos provar com este resultado que somos um partido mais nacional, elegemos o nosso segundo deputado em Braga, em Aveiro, tivemos perto de eleger em Viseu, e que somos um partido com uma base e que neste momento tem uma base eleitoral sobre a qual pretende trabalhar e certamente pretende crescer. Voltando um bocado atrás, claro. Mas achas então que o Bloco de Esquerda foi ou não foi punido pelo tom mais próximo do PS, na tua opinião? Acho que não foi punido. Só voltando um bocado atrás, claro que me preocupa ter o PS, digamos, já solta e que o PS não esteja disponível para assinar um acordo de legislatura, porque nós temos ouvido o António Costa e etc, mas sabemos que a qualquer momento o PS pode voltar à direita, unir-se à direita e travar coisas que nós achamos que são benéficas para o país. E é isso. E respondendo, voltando atrás outra vez, e desculpa, depois da primeira reunião, o PS responde depois de reunir com a Confederação Patronal. Isso parece, diz-me muita coisa, é simbólico, vale o que vale, mas a resposta do PS acontece depois da reunião, depois de uma reunião com António Saraiva, e isso tem algum valor. Obrigado. Paulo, já que estamos numa de discutir proximidades ou afastamentos e reuniões, então o LIVRE já esteve reunido com os restantes partidos à esquerda, PS, PSD e PCP. O que é que nós podemos esperar estrategicamente dessas proximidades ou dessas reuniões que o LIVRE teve? Quais são as proximidades e os critérios que ficaram estabelecidos nessas zonas negociais? E já agora, qual é que é a abertura ou não, visto que o LIVRE ainda é uma novidade para nós na Assembleia da República, de proximidade com certos partidos à direita, nomeadamente PSD, CDS, presumo que o Chega seja muito reduzida, e com a Iniciativa Liberal. Isto depois também é uma questão que eu também te deixava a ti, Tomás, porque no último programa uma das coisas que foi discutida foi a possibilidade da Iniciativa Liberal se aproximar do Bloco de Esquerda para certas questões como a legalização da cannabis. Com que olhos, o que é que temos com o LIVRE e com a esquerda? Com que olhos é que o LIVRE vê a direita? Bem, então, o LIVRE estreou-se no Parlamento e, portanto, aquilo que fez e aquilo que anunciámos publicamente que iríamos fazer era pedir reuniões a todos os partidos também representados no Parlamento à esquerda e também ao PAN, porque também identificamos alguns pontos de contacto e, obviamente, aquilo que estas reuniões... Então, não houve reuniões com os partidos à direita, só para saber? Não houve reuniões com os partidos à direita, foi só com os partidos... à esquerda e da área mais ambiental, digamos assim. Por isso é que incluímos o PAN, que também tem essa matriz. Serviu essencialmente para nós tentarmos identificar possíveis convergências. Com o Partido Socialista, obviamente, houve um próprio pedido do secretário-geral do Partido Socialista para fazer essa reunião e para inclusivamente se identificarmos questões que para nós seriam importantes de incluir no programa do governo, o que inclusivamente fizemos. Com os outros partidos, aquilo que tentámos identificar foi pontos de contacto, matérias em que poderíamos vir a trabalhar em conjunto, e fizemos-lo com o PEV, com o Bloco, com o PCP e com o PAN, e há várias, desde as questões ambientais, que são comuns tanto ao Bloco como ao PAN e ao PEV, as questões laborais, as questões do aumento do salário mínimo, que foi uma questão bastante focada na campanha do LIVRE, também foi dos direitos das minorias, do combate ao racismo, da alteração da lei da nacionalidade, por exemplo. Foram tudo matérias que foram focadas nestas reuniões e, portanto, para lançar um bocadinho as bases de trabalhar, porque obviamente o LIVRE só com uma deputada não tem a capacidade de só por si, como aliás nenhum partido tem neste momento, de só por si aprovar legislação, e portanto naturalmente terá que trabalhar em conjunto com os outros partidos. À direita, naturalmente, a proximidade ideológica é praticamente inexistente com a maioria dos partidos. Naturalmente haverá algumas matérias específicas em que poderá haver convergências. Eu não sei se, por exemplo, falaste da questão da Iniciativa Liberal e o exemplo da legalização das drogas. Não sei se, por exemplo, se o modelo que a Iniciativa Liberal terá para a legalização das drogas, por exemplo, será o mesmo que a esquerda terá ou que o LIVRE terá. Acredito que não. E, portanto, não sei se por aí se conseguirá construir algum entendimento. Naturalmente, nós aqui também, e o trabalho parlamentar também é um bocadinho isso, estamos todos numa comissão e, portanto, trabalha-se com todos e troca-se impressões com todos, e se houver outros partidos que concordam com propostas do LIVRE e estão dispostos a aceitá-las, naturalmente não vemos como um problema ser o CDS ou o PSD, ou seja, quem for, desde que isso, naturalmente, siga aquilo que são os nossos objetivos e as nossas propostas.
Ok, obrigado. Vamos seguir. Eu tenho já só aqui mais uma pergunta no meu cartório, e ainda temos algum tempo de debate, portanto eu vou seguir aqui por um caminho um bocadinho diferente. Uma das grandes questões que tem sido colocadas agora com o aparecimento do LIVRE, e isto é uma questão que é importante também para os restantes colegas aqui à esquerda, tem sido um novo posicionamento ideológico da esquerda, ou seja, está-se a começar a falar da questão da política de identidade, este enfoque no facto dela ser mulher, gaga, de cor. hum, Tu achas em particular que o LIVRE vai capitalizar isso? É isso que sentes que o LIVRE traz de novo abertamente a questão da política de identidade, que é uma coisa que estamos a ver muito a aparecer nos Estados Unidos, né, nos países anglófonos. O LIVRE vai trazer isso para o diálogo português, e já agora de que forma é que isto afeta o PS, que tradicionalmente não se mete nesse género de discussões, porque é um partido mais de governação e um bocadinho mais de centro-esquerda, e o Bloco de Esquerda, que tradicionalmente ocupava, não em particular as questões de identity politics, mas que ocupava um bocadinho esse espaço e essa ideologia. Bom, em primeiro lugar, sobre essa questão das políticas identitárias ou do identitarismo, ou como algumas pessoas dizem, deriva identitária, a minha opinião pessoal sobre isso é que toda a política é identitária. Portanto, nós, as pessoas, os seres humanos constroem identidades. Quer dizer, o PCP, quando fala dos trabalhadores, quando fala da classe operária, isso é uma identidade. Quer dizer, há várias. A identidade é construído, é social. Mas é em oposição ao sistema classista, não é? Acho que é mais nesse sentido, não é? O PCP apresenta-se como um partido de classes, não de identidade, não é? Mas a classe que pretende representar é também ela uma identidade, e é também ela identitária. Aliás, nós vemos a direita também é identitária, e não falo só do Chega, não é? Quer dizer, quando se fala na nação, nos valores da nação, nas questões mais tradicionais, isso também é uma identidade. Aquilo que o LIVRE traz de novo é recusar aquilo que nós entendemos que os outros partidos têm feito tradicionalmente, que é um taticismo com estas questões. Nós temos a nossa forma de funcionar, como eu já referi, nomeadamente por primárias abertas. É preciso relembrar isto. A Joacine não foi nomeada, não foi escolhida por um presidente, que o LIVRE nem sequer tem, ou por um comitê. Ela foi eleita pelos membros e apoiantes do LIVRE e pelas pessoas que se revêem naquilo que é a identidade do LIVRE. Lá está. E portanto, ela não foi escolhida para ser simplesmente uma cara. Ela foi escolhida por aquilo que ela representa, obviamente, pelas pessoas que ela representa. Eu acho que nós às vezes também, este debate também é sempre feito um bocadinho de uma forma um bocadinho inquinada, porque o objetivo em se ter representantes, sei lá, mulheres negras, homens negros, homossexuais no Parlamento, não é necessariamente não é necessariamente apelar aos negros ou aos homossexuais para votarem no partido. Aliás, basta olhar para aquilo que são os resultados do LIVRE, e o LIVRE tem resultados muito bons no centro de Lisboa, nas zonas onde estão tradicionalmente as classes mais altas, que não são propriamente os arredores, não são propriamente as zonas dos bairros onde estão os imigrantes ou os ex-imigrantes dos países africanos. Nós entendemos que há um benefício em haver diversidade no Parlamento, em haver vozes diferentes, em haver pessoas que têm perspectivas diferentes, porque o facto da Joacine ser uma mulher negra e gaga marca a experiência pessoal dela, na vida dela, no percurso dela, de uma forma que lhe dá uma perspectiva diferente de outras pessoas que já estão no Parlamento, e portanto isso traz diversidade ao Parlamento, e portanto isso traz uma mais-valia. Nós aquilo que temos nos Parlamentos tradicionalmente é sempre, é sempre uma classe mais ou menos homogénea. Obviamente isto não é verdade, há diferenças regionais, há diferenças ideológicas, mas acaba sempre por ser visto como uma classe mais ou menos homogénea,
que acabam todos sempre por concordar, em certa forma, uns com os outros, pelo menos na perspectiva e na forma de ver o mundo. E portanto isto traz uma mais-valia, traz também uma mais-valia social na representação. A nossa democracia é representativa, portanto o Parlamento deve representar e deve ser o espelho daquilo que são as sociedades. Obviamente a maior parte das pessoas não se preocupa com isso, porque não tem essa marca. Se nós pensarmos numa criança negra que nunca viu um representante eleito negro, vai crescer na convicção de que nunca poderá ser um representante negro, ou um jovem homossexual ou transexual que nunca viu nenhum homossexual ou transexual chegar a um cargo de poder, vai achar que não há essa possibilidade, que lhe está vedada à partida. E portanto isto abre toda uma nova fronteira de possibilidades de outras pessoas poderem fazer a sua voz chegar ao Parlamento, e nós achamos que isto é uma mais-valia. Obviamente, isto só por si é insuficiente, porque também há toda a agenda política e programática do LIVRE, que é também bastante bem representada pela Joacine. E portanto, nós aqui entendemos que o debate está a ser um bocadinho, na minha opinião, está a ser um bocadinho mal feito nesta questão identitária. Acho que devíamos tentar ter uma perspectiva um bocadinho mais abrangente daquilo que deve ser a democracia representativa. Sim, tens toda a razão. Eu, infelizmente, enquanto moderador, vou ter que seguir a lógica do debate mal feito ao perguntar aqui ao Francisco com que olhos é que tu vês este debate identitário? Achas que é efetivamente uma realidade ou não? O Paulo efetivamente traz isto para cima da mesa. Achas que se está a começar a trazer a identity politics para Portugal? Sendo que, aliás, corrijo-me se eu estiver enganado, o PS também elegeu uma deputada de cor e tem tido uma perspectiva diferente em relação ao assunto e ao seu posicionamento sobre isto. Achas que o PS, como é que o PS vai se colocar neste dilema ideológico? Bem, no que toca à questão de se a política de identidade está a começar a existir em Portugal ou não, isto para mim é claríssimo. Cada vez se vê mais e vê-se até organizações não governamentais, vê-se em vários setores da sociedade que são relevantes, como às vezes até em políticas de recrutamento, e portanto é evidente que a política de identidade já existe em Portugal, tal como existe a questão das fake news, que foi falada há pouco, ainda agora, e portanto isso não é uma questão, isso é um facto. Temos política de identidade em Portugal. Agora, se devemos ou não segui-la são outras questões. Primeiro, em relação ao PS, o PS tem tido sempre algumas questões de representação e tentado fazer listas paritárias, e entre outras questões que ausculta e vê necessidade na população de representação. E até certo ponto, e agora falo em meu nome pessoal, até certo ponto, e já agora só como uma nota primeira, eu acho que é bastante redutor dizer que o LIVRE faz uma política de identidade, ou que faz exclusivamente, e acho que também verdadeiramente já puderam fazer política, obviamente, mas nunca tiveram um local, o fórum, até agora, o fórum cimeiro da democracia, e portanto é difícil também ainda dizer até que ponto é que a política do LIVRE se estenderá no lado da identidade ou do programa ideológico. Eu sei que, por exemplo, nas europeias, que é outro dos fóruns também, o programa era muito coeso, ideológico, mas não assentava necessariamente num programa identitário, não me pareceu de todo. E aqui também não me parece, o vosso programa atual. No entanto, pois também não é só o programa que se tem, é a maneira como se o aplica e a motivação pelo que se aplica e como se justifica a aplicação de um certo programa. Por outro lado, em relação à questão da política identitária e à representação por representação na Assembleia, eu vejo a importância do simbolismo, a questão de que faz com que as pessoas se sintam mais representadas. Mas na realidade eu julgo que a única diversidade que importa é a que nós todos temos aqui, que é a diversidade ideológica. Aquela que vai concretizar medidas, não é a diversidade
de se nós somos todos homens, que por acaso aqui até somos, ou se somos mulheres, ou se somos de uma religião ou de outra, ou se temos uma cor da pele ou outra. O que faz diferença é a maneira como nós pensamos, porque isso é que vai impactar as medidas que aplicamos. Por outro lado, ainda é importante dizer que às vezes é dado a entender por alguns defensores da política identitária que alguém que teve uma experiência, ou alguém que, normalmente o argumento até é feito ao contrário, que alguém que não teve uma experiência X, Y ou Z, porque não é pessoa com características A, B ou C, é incapaz ou não percebe tão bem os tópicos sobre os quais está a trabalhar como outros que viveram essas experiências. Eu acho isto não só erróneo, como um atentado à racionalidade. Num exemplo muito prático, isto se semente. Um católico do dia a dia, por norma, e na sua grande maioria, não vai saber mais do que um teólogo de carreira na Universidade X e Y. Tal como uma pessoa, só por ter experiências e ter vivido enquanto pessoa negra, não quer dizer que saiba mais do que, por exemplo, um professor que anda a fazer inquéritos a milhares de população, etc. Os casos anedóticos nada provam. Isto é um elemento basilar do que é estatística e lógica e fundamentação de pensamento, não é? E, portanto, por isso é que me assusta, a mim em particular, e não estou a dizer que é necessariamente a visão ideológica do partido, mas assusta-me quando o argumento, não estou a dizer que é feito muito nem nos dias de hoje, mas já começa a existir e cada vez mais o argumento de tu não podes falar sobre isto, tu não deves falar sobre isto e tu não sabes falar sobre isto porque não tens característica A, B ou C. Por fim, só para terminar, porque houve aqui uma questão que foi gerada se ser trabalhador é uma política de identidade ou não. A questão é que na política de identidade normalmente trabalha sobre características que são imutáveis, não é? Eu ser negro não vou poder mudar, eu ser homossexual, embora haja quem pense que sim, é profundamente também falso que possa mudar. A religião tecnicamente posso mudar, mas não é provável, é uma questão intimate fact, não merece perseguição. E portanto, todas estas características são imutáveis. Eu posso hoje até ser CEO, ser executivo, amanhã porque tive um revés na vida, ou porque quero, também não precisa só porque se tive um revés na vida, todos nós respondemos a incentivos diferentes. Portanto, pode até ser por ambição própria, ser operário e depois passar para trabalhador de colorinho branco e depois para desempregado, não, ou esperemos reformado, que é para ser aqui uma história com mais com um final mais bonito. Mas todas estas questões, quando nós dizemos que queremos defender o trabalhador ou os patrões ou o que seja, não são características imutáveis de todos. Nós todos inserimos-nos em diferentes moldes disto ao longo da vida. Ou podemos ou não fazê-lo. Mas isto não é uma característica imutável das pessoas. E nesse sentido acho que não é política de identidade quando o PCP ou o PS ou o BE mesmo o LIVRE dizem que querem defender os trabalhadores. Não disse que era política de identidade, disse que era uma identidade. E também é construída, e tradicionalmente esta identidade da classe trabalhadora que o PCP representa, ou que os partidos comunistas representam, os partidos socialistas representam, tem também um contexto histórico bastante marcado, que não é propriamente o contexto de mobilidade social que nós temos hoje em dia. Por isso é que hoje em dia também, muitas vezes o discurso do PCP de falar nos trabalhadores e nos operários às vezes parece um bocadinho desfasado da realidade, porque a maior parte das pessoas hoje em dia já não são operários, já não são trabalhadores. Eu vou ter que passar para o Tomás, porque temos que chegar ao final do nosso programa. Tomás, Em relação a este assunto. Eu de facto acho que é muito importante que o Parlamento, e numa democracia representativa, represente e espelhe a diversidade do nosso país. Nós, na legislatura passada, falou-se muito sobre a necessidade de levar a cabo censos étnico-raciais. Nós temos um país com uma população onde vivem uma população negra significativa. E é muito bom, e é estranho que só em 2019 nós tínhamos as primeiras 3 mulheres negras eleitas. Eu acho que é muito importante. Claro que isto não é um atestado de capacidade para ninguém, mas é normal que pessoas como a Joacina ou como a Beatriz, que foi eleita pelo Bloco pelo Distrito de Lisboa, possam representar e façam com que estas pessoas se sintam representadas. São pessoas, pelo menos nos 2 casos, que trabalharam toda a vida com a população negra, com associações de imigrantes, com associações de afrodescendentes, e certamente isso dá-lhes uma capacidade e um know-how de assuntos
em relação a estes assuntos, eu não acho que seja necessariamente antagónico. Falamos de uma classe, falamos da classe no sentido marxista da palavra, e falamos de uma identidade. Acho que não é antagónico. Um partido pode fazer política, pelo menos é isso que o Bloco faz, não divide a política por nicho, não é? À segunda-feira faço política para este grupo de pessoas, à terça para este, à quarta para este. Nós temos uma ideia para o país. Isso é o que eu estou mais curioso. Como é que o Bloco, porque tradicionalmente isso tinha sido o papel do Bloco até o aparecimento do livro, portanto, como é que ele se... Não vejo como sendo política identitária desde 1999 e antes, quando o Bloco foi eleito pela primeira vez, que nos batemos por coisas tão direitos elementares como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de casais homossexuais, etc. Eu não vejo isto como uma política identitária, vejo isto como é esta a ideia que o Bloco tem para a sociedade, e bate-se por isso. Não acho que seja identitário, peço desculpa. E por acaso achas que a atuação do livro o é, ou também não? Não, nisso subscrevo o que o Francisco disse. Acho que não, tem um plano com ideias para o país, um plano coeso, que não faz daquilo a bandeirinha. E acho que é isso. Acho que é importante não dividir a política assim por nicho, e acho que isso não tem sido feito em Portugal, e pelo menos da parte do Bloco continuamos a fazer o que fizemos até agora, que é seguir a ideia que temos para o país, é defender minorias étnicas que precisam de, por exemplo, através das cotas para, no ensino superior, ou as cotas de género que já foram aplicadas na Assembleia da República. É isso que vamos continuar a fazer. Queria só acrescentar uma palavra à minha intervenção, que é o seguinte: eu também concordo e acho que a nossa democracia é representativa, mas há um meio de fazer, é representativa pelo voto. E de novo, porque o voto demarca exatamente, ou deveria demarcar exatamente, a diversidade ideológica, e não necessariamente a diversidade na identidade de cada um. Até porque nós não votamos uninominalmente, já agora, é importante dizer. Desculpa, mas és contra, por exemplo, as cotas de género? Não, depende eu, em particular, sou contra da maneira como elas estão feitas neste momento, sim. Em geral, acho que os direitos devem ser iguais para todos. A ideia da discriminação positiva que não seja económica faz-me alguma estranheza, mas sou capaz aceito em casos particulares. Não quando a lei aqui a lei da maneira como eu vejo é igual para todos, e acho que o problema e a necessidade que tu vês em cotas vê-se se calhar pela má aplicação da lei. A verdade é que a discriminação é proibida em todas as suas formas, e estou contigo quando dizes, mas há muitos casos, ou há alguns casos, ou há imensos casos de discriminação ao longo da vida das pessoas. Eu não estou a dizer que o racismo não existe, não estou a dizer que as mulheres não são discriminadas de sob forma nenhuma. O que eu estou a dizer é que, se isso acontece, devíamos encontrar meios para a aplicação da lei ser mais justa, porque todos temos os mesmos direitos em frente à lei, e conseguir realmente fazê-lo pelo vínculo da lei, não necessariamente por isto a que nós chamamos de discriminação positiva, que, quando não é no caso da discriminação económica, a mim tenho alguma dificuldade em compreendê-lo, mas mesmo assim, se estaria aberto a outra maneira da aplicação de cotas, não como está neste momento. Eu vou só dar 30 segundos mais. Alguém quer se pronunciar sobre coisas? Estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa. Alguém quer fazer uma última intervenção? Em relação a isto, uma coisa não invalida a outra, e claro que nos temos de bater por ir ao cerne da questão. Claro que o racismo não vai ser resolvido com cotas, mas as cotas são uma medida muito importante para atenuá-lo, e isso viu-se em relação às cotas de género na Assembleia da República, que desde que foram implementadas de 60 a 40, o número de mulheres na Assembleia da República aumentou exponencialmente. Paulo, Pronto, é um bocadinho também no mesmo sentido. Eu acho que há uma diferença muito grande entre aquilo que é a lei formal, portanto somos todos iguais perante a lei, e depois aquilo que é a sociedade em concreto. Estas políticas, no fundo, aquilo que pretendem é simplesmente repor mais rapidamente do que simplesmente esperar que a sociedade chegue ao sítio ideal, repor aquilo que deve ser a igualdade, porque estas categorias que são identificadas, aquilo que fazem é pôr pessoas em situação de desvantagem quando não deveriam estar, e portanto acho que há uma diferença muito, muito grande nestas duas situações. Obrigado, eu devia ter aberto com este tema, estava a ver que vai dar mais discussões, mas da minha parte resta-me apenas agradecer, dizer que haveremos ter outra chance para discutir esta temática com mais profundidade, e vemo-nos para a semana.